O Zé Guilherme mandou aqui, ó. Se Deus é amor, por que então que ele permite sofrimento? E por qual motivo os filhos maus irão para o inferno? Sendo que um pai amoroso jamais desejaria o inferno eterno de ranger de dentes para o seu filho. A gente acabou de falar isso, Acabou né? de falar. E a pergunta dele está dentro de uma situação hoje, uma forma de amor que é uma maneira muito nossa. Você sabe que o romantismo, a partir do século XIX ali, final do século XVIII e XIX, criou o romantismo. E esse romantismo hoje, ele está muito aí. Não um pai de amor. Sabe, são frases que são perigosas. Que é esse negócio, quem ama não julga. Quem ama não condena. Isso é uma estupidez pós-moderna de uma sociedade de jovens que foram criados sem limite. Sabe? É proibido proibir e tudo mais. Não tô desrespeitando quem fez a pergunta, viu? Quero deixar bem claro. Estou apenas colocando o contexto de algumas frases que a gente fala, não percebendo o Sitzenleben, como fala em alemão, o contexto de vida que está por detrás daquilo ali. Quem ama, condena sim. Quem ama, pune. Pune. Ou você acha que aquela mãe que com dor no coração chamou a polícia para o próprio filho, quando ela descobriu que ele estava traficando drogas, ela falou, leva. Você acha que ela não amava? Sabe? Que vai lá no Camburão e fala assim, por que você está fazendo isso com sua mãe? E ela dá um safanão aí lá. Ela está amando. Ela está amando. Uma que acorrentou o filho para não sair para usar drogas, ela está amando. Então, assim, o amor, ele está ligado também ao castigo. Jesus falou o seguinte, eu disciplino e castigo a quem amo. E a gente que está na vida, você sabe que o crescimento demanda sofrimento. E se estamos num grande conflito, como eu falei, entre as forças do bem e do mal, e os dois lados nos querem, você não treina um soldado para uma guerra jogando baralho com ele. Você põe o cara na barraca e joga gás lacrimogêneo lá dentro. Pede para sair, igual o Tropa de Elite. Então Deus, às vezes, permite as provações para que a gente amadureça e vá para o céu. Né? Para que a gente acorde qual que é o nosso papel nesse mundo. Se a gente sofrer demais, a gente não suporta. Mas se a gente sofrer de menos, a gente não sabe qual mal é o mal e não... Quantas vezes você parou para pensar na realidade da vida com um caneco de cerveja enquanto seu time estava ganhando? Zero. Agora recebe uma notícia que você está com câncer. Você sabe assim, eu sei que isso aqui é um pouco clichê que eu vou falar, mas você sabe que o mal como entidade não existe. O diabo. O que... Daqui a pouco eu posso até entrar no lance do diabo, mas Tá. vou falar do mal como o mal mesmo. Tá, um avatar do mal não existe. O deus do mal. É o Deus mal, não. Eu acredito assim. Tá, você é crente, né? Beleza. Deus criou tudo? Criou. Tudo que existe. A Bíblia fala isso. Ele criou todas as coisas. O Logos. Nada do que foi feito se fez sem ele. Beleza. Se Deus criou todas as coisas, tudo que existe foi Deus criou. Bom, vamos ver. Depende. Não, mas se existe, tá. O raciocínio. O mal existe? Existe. Então Deus criou o mal. Deus é o responsável pelo mal. Mas por isso que eu falei no início, o mal não existe. Em que sentido? O que eu falo é um pouco clichê, mas vocês sabem que no mundo da física, o frio não existe. É verdade. Existe a ausência de calor. Uhum. O Tanto que escuro existe não um existe. limite pro frio. Exatamente. Existe a ausência de luz. É. Então, o mal também, nesse sentido, é como o frio, é como a escuridão. Ele não existe por si mesmo. O que existe é a ausência de Deus que causa a sensação do mal. Mas mesmo assim, deixa eu raciocinar como se fosse um cara que não aceita a Bíblia. Pô, mas que sacanagem. Então tá bom, Deus deu alternativa. Mas ele fala assim, tá bom, ó, Igor, você vai me aceitar e eu vou te trazer pro céu. Se você não me aceitar, vai se lascar no inferno que eu vou te... Peraí. Então que Deus é esse? Parece aquele namorado possessivo. Sim. Ou namora comigo, ou então vou te matar. Não é assim. É porque, segundo a Bíblia, como Deus é o criador de tudo que existe, e nele há luz e treva alguma, o único que pode conceder a vida é Deus. Então, quando Deus fala desesperadamente, meus filhos, aceitem-me, porque senão vocês vão se lascar, não é como o namorado possessivo que fala com a menina assim, ou namora comigo, senão eu vou pegar um revólver e vou te matar. Não é isso. Seria mais ou menos como se a água pudesse dizer para o peixe, fique em mim, peixe, senão você vai se lascar. Quando a água fala assim, não é porque a água é possessiva. Eu estou usando uma onomatopeia aqui, né? Uhum. Não é porque a água é possessiva, não é porque a água namorado... É porque não dá pra viver fora. É porque não dá para viver fora. Então, quando Deus apela, filhos, vivam em mim,
porque senão vocês vão se lascar, é porque ele nos ama. Se o que eu falo for verdade, eu não posso ficar calado, Igor. Você está entendendo? E aquele lance que eu falei da cruz de Cristo, os romanos crucificaram milhares de pessoas. Mas aquela crucifixão de Jesus de Nazaré foi diferente. Por quê? Vou te falar por quê. Vou contar uma historinha para você. Um rei, vou responder igual Jesus. Jesus contava uma história, quando o pessoal perguntava. Um rei uma vez deu uma regra no reino dele. Ninguém pode roubar. Se alguém roubar, eu vou mandar arrancar os 2 olhos. Cara, funcionou, ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta, o cara das trancas nem vendia tranca. Delegacia só quando era uma briga, assim. Até que um dia chegaram pro rei e falaram assim, majestade, nós pegamos um rapaz roubando aqui, a sua lei fala que tem que ter os 2 olhos arrancados. Ele falou, tudo bem, só que tem um problema, é o seu filho. É o príncipe. E aí? Vocês têm filhos? Tem. Eu não tenho. O que você faria, monarca? Você é o rei. Se eu sou o rei, eu mando arrancar os olhos. E você, Igor? Bom, se eu sou o rei, se eu sou o Igor, eu ia apoiar. Não, minha filha não, irmão. Todo respeito aí. Esse rei falou o seguinte, palavra de rei não volta atrás. E ele tinha um dilema, porque se ele mandasse arrancar os olhos do filho, o pessoal falou assim, pô, esse cara não tem misericórdia nem do filho, quanto mais da gente. Uma mensagem bem forte. Bem forte. Se ele poupasse o filho, o pessoal também fala assim, pô, se fosse o filho da faxineira, sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte, como rei eu não posso voltar a palavra atrás. Mas como pai que ama, eu não tenho filho, tá, monarca? O Igor vai entender, o Igor tem mais autoridade para falar isso, que ele tem uma filha, eu não tenho. Tem 2. Tem 2. Como pai, eu também não posso negar a salvação para o meu filho que errou, mas está arrependido. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei terá. Podem arrancar os meus olhos e deixa o meu filho.